E a situação entre Hugo Souza, Flamengo e Corinthians está muito complicada e o Neto largou o aço em cima do Corinthians porque não pagaram ainda o Hugo Souza para o Flamengo. E pode prejudicar até mesmo a partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil. A gente vai analisar aqui nesse momento, mas o Corinthians, paga o Hugo Souza logo, Corinthians. Tem que pagar. Vamos aqui analisar nesse momento. Faz o seguinte, ó, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Crédito, vou deixar o canal Os Donos da Bola, link na descrição. Vamos analisar o que o Neto falou referente a essa negociação entre Hugo Souza, Corinthians e Flamengo. Só que aí o Flamengo não aceita a empresa que é aí, não sei qual que é o banco, que é o mesmo que é o banco do Mateuzinho, que também está atrasado. Que eu não gosto de falar nome desses caras aí não, que esses caras não merecem no programa meu, desse pessoal aí, não dou moral não. E aí o Corinthians precisa entender isso. Pô, se vocês estão com o problema com o Mateuzinho e com essa empresa que deu... Bom, não pode... Então são 4, eu acho que são 4 parcelas de 200 mil euros. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 5 milhões. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar esses 5 milhões. Como vai arranjar esse dinheiro, eu não sei. Eu só sei que está no contrato as 4 parcelas de 200 mil euros para adquirir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E que é um erro de estratégia, o erro financeiro do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma disso. Que já deveria ter pago os 800 mil euros. Já deveria ter pago. Falaram que tinha, né? Que teve muito dinheiro bloqueado. Não, mas falaram que tinha esse valor já. Que estava guardado, mas 4 parcelas de 200 mil euros. É o que está no contrato. Se não pagar domingo, tem que pagar os 500 mil. Não, se não pagar, vai ter que pagar os 500 mil para jogar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Bom, você tem um jogador como o Hugo, né? Que do Flamengo ninguém acreditou. Porque o que o Flamengo fez em relação a isso, se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, qualquer outro time, a gente estava dando um cacete no Flamengo. Ou no Corinthians, de colocar um jogador tão bom quanto esse por 2 milhões, por 1 milhão de euros. Isso aí é um absurdo que fizeram com o Flamengo. Mas a tecla é o seguinte, fazer isso, pô, vocês vão deixar o Hugo desconcertado pro jogo, domingo, vocês deixam o elenco preocupado, vocês não podem fazer isso. Não dá. Pô, vai lá, meu irmão, empresta o dinheiro do raio que o parte e compra esse cara à vista. Porque senão fica aí o embrólio do Cássio, fica o embrólio do Carlos Miguel, fica o embrólio do próprio Mateuzinho. Pô, não pode isso, cara. Se vocês têm condições de ter um jogador como o Hugo por 1 milhão de euros, 50%, daqui 3 anos esse cara vale 30. Recebeu 4 do Carlos Miguel. Pra ir embora. Teve que pagar 4 milhões. 4 milhões, cara. Então... Comprando goleiro por 1. Isso, vocês estão de brincadeira. Então, qual é a visão aí? Pô, agora vai ter que pagar mais uma de 500 mil reais, que seria, eu acho que o terceiro jogo. 1,5 milhão. 1,5 milhão pro cara jogar. Pô, qual é a loucura? Ah, não tem dinheiro, mas por que não pensou isso antes? Existe coisa que tem que ser prioridade. Prioridade é o Hugo, velho. Prioridade. Souza. Tem que ser prioridade. Hoje não tem a prioridade, com todo respeito ao Memphis, que veio ganhando o que ganha, mas quem tem salvado o Corinthians hoje é o Hugo. Pô, vai lá. Se não é o Hugo no primeiro jogo, o segundo jogo agora, do ano que vem, não tem nem graça. Pra isso, cara, vai lá no patrocinadores que vocês têm. Meu irmão, é o seguinte, dá pra adiantar aqui pra mim? Eu preciso de 5 milhões, velho. Ah, pô, já vai de... Não pode ficar numa situação como essa. Ah, tem 4... No contrato são 4 de 200 mil euros. Pô, 4 de 200 mil euros, cara. Aí vem o presidente do Cuiabá, chega a madeira por causa do Ranieri. Pô, desculpa. Aí a Leila tem razão. E aí os outros mandar recado. Pô, peraí, eu tenho um jogador como o Hugo. Pô, era dia 10 de outubro que era pra finalizar. Não finalizou, pô. Não tá errado, Veloso? Tá errado. Tá errado, meu. Tá errado porque se você prioriza. Não, e se você falar em 1 milhão de euros pro meio do futebol, pro dinheiro que gira no futebol... E com o tempo que teve, né? Não, e pra ter um goleiro titular... Não é uma quantia que é um absurdo dentro do meio do futebol. Lógico. Né? É um goleiro que está saindo até por um preço. Pode falar. Corre o risco de perder, viu? Não acho que não. O contrato desse menino vence no final do ano. Não corre risco. Corre risco de perder quem? O Carlos Miguel também foi assim. Não. O Hugo? Miguel foi assim. Não, tudo bem. Por que ele está valorizado.
Não, então, tá valorizado. Então, 1 milhão não é dinheiro pro meio do futebol. Não, tudo bem, mas tem o contrato que o Corinthians está lá segurado em relação a isso. O que o Flamengo não quis é a garantia desse parcelamento. Então, não, o parcelamento é os 4. Parcelamento está no contrato. Não, o parcelamento está no contrato. Eles querem garantia que eles querem garantir exatamente isso. E que tá certo o Flamengo. Certo. E que tá certo o Flamengo, São dois pontos nessa, né, craque? O Flamengo, ele tem o jogo contra o Corinthians já no domingo. Então vai fazer a pressão e falar, pô, lógico. Ao invés de eu receber a primeira parcela, já paga para ele ter que jogar de novo. E aí, óbvio, já tá devendo a situação no Mateuzinho, então você vai pressionando, Lógico. até o Corinthians se embananar, porque o Augusto, na semana da transparência, ele não falou, não, o Hugo já tá certo. Ele falou isso pra todo mundo que tá na semana da transparência. E que o goleiro, aí chega no Flamengo, que o dinheiro já tava separado. O recado é um só. Já tem um contrato, irmão. Não fica aí babando o ovo dos caras, porque já tem um contrato. E os caras estão querendo desviar o foco, lá já tem o papel assinado. Eles rejeitaram o Hugo. Já tem o papel. Ninguém vai fazer nada fora do papel, menino. Fora do pipi, do piniquim, ninguém vai fazer nada fora. Aqui, ó, já tem o contrato parcelado tudo. E vocês venderam de graça. Tá, mas as garantias que foram oferecidas pelo Corinthians foram aceitas pelo Flamengo? Não, isso foi assinado, Rê. Não, é que assim, ó, pra você aí, concretizar uma venda, a venda só acontece quando tá assinada, Não, vou explicar pra você. O Flamengo não aceitou as garantias oferecidas pelo Corinthians. Não, o contrato já tá assinado, já tem o papel. O que você quer agora, o que você vai querer agora, você vai exigir no próximo contrato. Só que o próximo contrato é do Corinthians. Já tem, porque ele não poderia estar no Corinthians se ele não assinasse um contrato, um termo de contrato. Agora colocasse um contrato, você está vinculado ao Flamengo o resto da vida. Não tem. É que o Flamengo, se o Corinthians quiser pagar à vista, o Flamengo fala ótimo, já está parcelado, já está no contrato. Só que se for parcelado, você precisa garantir que essa dívida será paga. Que vai pagar. E para ser paga, você precisa de um fiador. Isso é o Flamengo falando. É o Flamengo. Sabe por quê? Vai o dono do jogador. Não, mas... E aí o Corinthians vai pagar mais 500 mil de multa se não acertar esse contrato até o jogo de domingo. Eu vou explicar pra vocês. Vocês tocaram na onda do pessoal lá, do mordedor de virilha, aquela coisa toda. Calma, eu vou explicar pra vocês. Não se pode fazer mais nada, porque já tá aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Flamenguista, corintiano e os caras que estão fazendo a onda aí, porque perderam o menino que vale uma grana. Perderam o menino, deram de graça. Já tá no papel. Já tá lá no papel. Parcela tal, dia tal. O Corinthians não tá pedindo nada mais que tá ali, porque veio de graça. Você quer dizer que o Flamengo já havia assinado esse contrato com o Corinthians? Como é que ele chegou no Corinthians sem um contrato assinado, irmão? De empréstimo. Mas empréstimo é uma já coisa, tá ali, empréstimo ou já estava vinculado já pagou o contrato de empréstimo também. Ou já estava vinculado à venda. O Caio Capato tem as informações, inclusive eu vou deixar o Ronaldo mais tranquilo aqui, porque o Caio eu falei com o jurídico do Corinthians. Falei com o jurídico do Corinthians pela manhã. Então tudo que foi me passado aqui é isso. Ronaldão, pode falar lá que já está no papel. Agora, a não ser que eles venham com outro papel, mas aí tem que assinar. Isso é grande. Para aí, outro papel, Caio Capato, tem que assinar. ajuda o Ronaldo aqui, porque queremos detalhes. Queremos as minúcias do contrato. É com você, ó o Caio do Rizal. Aí, bebê. Caio. Fala, gente, muito boa tarde. Estamos aqui de volta no CT Joaquim Grava, essa semana decisiva para o Corinthians. Fora de campo também, para definir essa questão do Hugo Souza. Tá todo mundo certo nessa resenha. O Hugo Souza quer ficar no Corinthians, tá tudo certo para o Hugo Souza ficar no Corinthians, mas existe essa questão burocrática das garantias de pagamento. Por quê? O Corinthians acabou atrasando o pagamento do Mateuzinho, justamente com a mesma empresa que tentou, na verdade, nessa primeira composição de negócio, compor a contratação do Hugo Souza por um valor próximo a 5 milhões de reais, em 4 parcelas, como estava estipulado no contrato de empréstimo. O Corinthians quer fazer valer as condições que foram acordadas neste empréstimo. A questão é que o Flamengo está reticente, com medo de não receber, ou com medo de alguma parcela que possa ser atrasada pelo Corinthians, e para isso quer outras garantias financeiras. Na verdade, o Corinthians está conversando com o Flamengo para ver se outras garantias financeiras serão aceitas, ou se o Flamengo vai exigir que o Corinthians faça esse pagamento à vista, porque aí a situação muda de figura. Sai dessa composição que está no contrato de empréstimo hoje, como o Ronaldo colocou, 4 parcelas, o empréstimo do Corinthians já havia sido acertado junto ao Flamengo com essa condição. 4 parcelas, dividindo esse valor de 800 mil euros, praticamente 5 milhões de reais, para que o Corinthians consuma esse negócio. É a vontade de todo mundo, é a vontade do Corinthians, é a vontade do Hugo Souza. A questão é correr contra o relógio para não ter que pagar mais uma vez 500 mil reais para o Hugo jogar.
e a questão tá parada justamente nessas garantias financeiras. Tá na mão do Flamengo agora. Nação, tá aí então o Neto e o Ronaldo falando sobre essa negociação entre Flamengo, Corinthians e Hugo Souza. O negócio tá complicado pro Corinthians, porque para não conseguir pagar 800 mil euros pro Flamengo para ter o goleiro Hugo Souza, o negócio tá feio, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.